Vamos ver aqui, MMD rapidão. Ai, ai. Bem, então... Putz, grilo, ficou tudo cortado. Não, ficou não. Aula 20, bem, que a gente fez um exercício que ele falou que a gente ia fazer nessa aula, que eu não fiz com antecedência, mas é a vida. Basicamente, para todo inteiro positivo n, o enésimo número harmônico é h de n igual a somatório de k igual a 1 até n de 1 sobre k, que é igual a 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais tananana, mais 1 sobre n. Aí a gente tem que provar que para todo inteiro maior ou igual que 2, o somatório de n de k igual a 1 até h de k é igual a n mais 1 vezes h de n menos n. Beleza, como a gente faria isso? Bem, a gente poderia começar falando que se a gente fizer que o h de 1 é igual a 1, o h de 2 é igual a 1 mais 1 sobre 2, h de 3 é igual a 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, e assim, indo assim por diante, a gente consegue fazer essa tabelinha aqui, que ficou bem horrível, mas, tipo, basicamente eu só peguei os valores que eu consegui. Deixa eu aqui refazer essa tabela pra que ficar mais... Nossa, mano, tá muito quente, tô suando. Ai, cacina. 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 terço. E aí vem indo 1 sobre 2, 1 terço, 1 sobre n e tal. Aí, se a gente pegar... Esse aqui é o H1, esse aqui é o H2, esse aqui é o H3, esse aqui é o HN. Aí, caso a gente pegue aqui essas retas aqui, a gente percebe que se a gente somar todos os ons, a gente vai ter n. A gente vai ter n. Se a gente somar todos os 1 sobre 2, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes n menos 1, porque a gente não tem o primeiro. Então, é isso. Aí, se a gente pegar o 1 sobre 3, a gente vai ter no final 1 sobre 3 vezes n menos 2. Ou seja, a gente tem aqui um padrão, que basicamente o somatório de k igual a 1 até n, de 1 sobre k, vezes n, de k, n mais 1 menos k. Porque, bem, em k igual a 1, a gente tem o n vezes o 1 sobre 1 vezes o n, que é igual a vezes o n, mais 1, menos o k, que é igual a 1, que é n. Já em 2, temos o k igual a 2, então 1 sobre 2 vezes n de... Oxi, o calango. Vezes o n mais 1 menos 2, que aí vai ficar menos 1. E aí vai indo, mano, vai diminuindo, aí a gente chegou nesse padrão. Aí com isso a gente consegue falar que o soma... que... não tem muito o que dizer. Que o somatório... que a gente pode dividir isso aqui em duas partes. E, bem, vai ficar que o somatório de k igual a 1 até n de h de n é igual ao... Nossa, mano, tô suando, vai se ferrar. Tá parecendo a monitoria de hoje. Somatório de k igual a 1 até n de 1 sobre k vezes n mais 1 menos k. Aí, se a gente fizer essa distributiva, a gente vai ficar com o somatório de n de k igual a 1 até 1 sobre k vezes n mais 1. Isso aqui é uma constante, então a gente pode deixar para fora. 1 sobre k vezes menos k. E aí, bem, com isso a gente tem que h de n é igual a... que isso aqui é igual a n mais 1 vezes h de n menos n, porque o h de n ele era 1 sobre k, certo? Então a gente tem 1 sobre k e e aqui a gente vai ter o menos n, que vai ser do 1 sobre... do menos k aqui, que aí, que se a gente fizer o somatório... Ô, cassino! Se a gente fizer o somatório... Cassino! Vai se ferrar! Somatório de k igual a 1 de n de menos 1, de menos k, isso aqui vai dar igual a... Nesse caso vai ficar menos 1, porque é 1 sobre k vezes menos k, que é igual a menos 1. E aí isso aqui vai dar igual a menos n. Então, né, tá aí, mano, tranquilo. Aí a gente vai ver majoração de somatórios.
Basicamente, é quando a gente não precisa saber o valor exato de um somatório. A gente só precisa saber um valor que é limitante, um limitante superior. Então, tipo, o somatório de k igual a 1 de k mais 1 sobre k, o menor valor possível é 2. Então, o menor valor dele possível seria... Nossa... seria o 1 sobre 2, porque... Bem, k igual a 1 é o menor valor dele, então 2 sobre 1 é 2. Nossa, é 2, foi mal, mano. Nossa, o cérebro tá podre já. É 2, porque se a gente substituir o menor valor que é 1, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 2, sobre 1, que é igual a 2. Tal. Aí, bem, aqui a gente tem um exercíciozinho de somatório de k igual a 0 até n, de k sobre k mais 1 vezes 2 elevado a k. A gente percebe que isso aqui sempre vai ser menor do que zero, porque k é menor do que k mais 1, e o 2 elevado a k é positivo. E aí, então, isso aqui é menor que o somatório de k igual a zero de n, de 1 vezes 2 elevado a k. Por que 1 vezes 2 elevado a k? Porque 1 é maior do que k sobre k mais 1, então, pois é, se ele é menor do que k sobre k mais 1, não, se um dos componentes, tipo, se um é menor do que 2 e um vezes 2 é menor do que 2 vezes 2, correto? Então, basicamente a gente só fez isso. Aí, com isso, a gente consegue chegar que ele é menor do que 2 elevado a n mais 1 menos 1. Deixa eu ver aqui se eu entendo por quê. 2 elevado a n mais 1 menos 1. Acho que deve ser alguma propriedade que a gente teve, mas eu não lembro. Aqui tem mais um exemplo, 9.10, em que a gente tem o h de 2e elevado a n maior ou igual que 1 mais n sobre 2. Como a gente faria isso? Bem, o h de 2n ele é maior que... dizer que o h de 2n elevado a n é maior ou igual que 1 mais 1 sobre 2, mais 1... não sei que... mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8. Isso aqui basicamente vai ser menor que esse menor do que o 1 mais 1 sobre 2, mais 1 terço, mais 1 quarto. Por quê? Bem, o 1 terço mais 1 quarto, ele é maior do que 1 quarto mais 1 quarto, certo? Assim como 1 quinto mais 1 sexto mais 1 sétimo mais 1 oitavo é menor do que 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo. Perfeito? E bem, quanto é 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo? Isso aqui é equivalente a 1 sobre 2. Assim como 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 é 1 sobre 2. E aí a gente vai fazendo isso, e aí a gente vai conseguir o, o n vezes sobre o n vezes 1 sobre 2 mais o 1, porque o 1 ele é sem graça, ele é babaquinha e não quer ficar com um parzinho de 1 sobre 2. Então, com isso a gente consegue afirmar que o h de 2 elevado a n é maior ou igual que 1 mais n sobre 2. Aí se a gente fizer os limites de entre n infinito e tal, a gente vai chegar que o h2 de n de limite de n tem n infinito é igual a infinito, pois limite de n tem n infinito de 1 mais n sobre 2 é igual a infinito. Basicamente, isso aqui é para a gente, a partir dessa informação obtida, que o log de h2 de n ele é maior ou igual que 1 mais n sobre 2, a gente consegue ter uma ideia de como ele se comporta, se ele vai convergir para algum valor, se ele vai divergir, ou coisa do tipo. Porque se algo que ele converge para o infinito, quando ele for infinito, então ele também vai convergir para o infinito, porque ele é maior do que esse negócio que vai para o infinito, então, né? Aí usando a indução de matemática para majorar. Basicamente, a gente tem o somatório de 3 elevado a 1 é menor ou igual que c vezes 3 elevado a n. Aí, bem, a gente usou a base n igual a zero, que aí ficou somatório de
de igual a zero até zero, que aí vezes 3 elevado a um. Isso aqui é equivalente a... isso aqui é equivalente a quanto? De somatório de igual a zero até n igual a zero, de 3 elevado a um. Então só acontece uma vez, né? Então é 3 elevado a um é igual a 3 elevado a zero vezes c, nesse caso. Aí vamos ter que... Ah, não, né? Tanto faz. Coloca só 3 elevado a zero, e aí a gente vai ter que o 1 ele é menor ou igual que constante vezes 3 elevado a zero, sendo a constante um natural positivo. Aí então, isso aqui é válido se... Então, se a base de n igual a zero, ela é válida se o c ele é maior ou igual que 1, basicamente. Aí temos a hipótese de indução de n igual a k e o passo indução, que a gente vai ter o somatório de igual a zero até k mais 1 vezes de 3 elevado a i é igual ao somatório de igual a zero até k de 3 elevado a i mais 3 elevado a k mais 1, porque, de certa forma, o i vai até k, o i até k mais 1 seria basicamente o i mais 1, i2 mais tananana, mais k mais 1. Então, se a gente falar que isso aqui é um i3 elevado a k mais 1 mais o resto, vai dar na mesma, que é só falar que é tudo isso junto. Então, né, basicamente isso que a gente fez. Aí a gente tem que o somatório de 3 elevado a i mais 3 elevado a k mais 1, ele é menor ou igual que... menor ou igual que o c vezes 3 elevado a k mais 3 elevado a k mais 1, porque a gente tem aqui que o somatório de 3 elevado a i, ele é menor ou igual que o c vezes 3 elevado a k, e esse 3 elevado a k mais 1 veio de penetra. Aí com isso a gente consegue falar que o somatório de igual a 0 até k igual a 1, de 3 elevado a i, é igual a 1/3 vezes 1/3 mais c vezes 3 elevado a k mais 1. E aí depois a gente chega que... a gente consegue chegar num valor específico para o c, ou seja, o c tem que ser maior ou igual que 3 sobre 2 para essa equação valer, que o... Cadê? O somatório de igual a zero de até n, de 3 elevado a i menor ou igual que c vezes 3 elevado a n, isso é válido se o c é maior ou igual que 3 sobre 2. Aí também tem majoração por integrais, em que, mano, a gente... Isso aqui é basicamente pra gente... É o... Como fala? É o piso, que é basicamente o maior inteiro que é menor que o menor ou igual que x. Ou seja, se temos uma função x ali, o piso dele seria o maior inteiro que ele é menor do que x, mas menor inteiro. Tipo, deixa eu pensar um bom. Por exemplo... x ao quadrado com os x's naturais. Não. Sei lá, mano, não vou conseguir pensar em um exemplo. Usar aqui os exemplos que eles usam em aula mesmo. Por exemplo, o π. O π, ele é 3,14, né? Mas o menor valor, que é menor do que o π, mas o maior valor, que é menor do que π, que é inteiro, seria o 3. Então, o piso de π é 3, assim como raiz de 3. Raiz de 3 é igual a 1,7. Mas o piso dele é igual a 1, porque é o número natural, é o maior número natural que é menor do que a raiz de 1,7. E o menos π? Menos π tem o piso igual a menos 4, porque o menos π é menos 3, então o maior número que é menor do que menos 3,14 é igual a menos 4. Então, tá aí, mano. Tranquilaço. Então, bem, função θ é basicamente a mesma coisa, só que agora para cima. Então, por exemplo, o como fala? Eu esqueci como fala. Então, por exemplo, o teto de π é igual a 4, porque 3,14 é o maior número, é o menor número que é maior do que o conjunto. Aí o teto de raiz de 3 seria 2, porque
ele é igual a 1,7. Então, o natural, que é maior do que esse número, que é menor do que todos os outros, ele é o 1, é o 2. Já que no menos π seria o menos 3, porque π menos π é igual a menos 3,14, então o menor seria menos 3. Uau, incrível, né? Aí temos a função f de x e a função teto de x. Basicamente, a função teto de x usa a ideia de integrais. De negócio de fazer retangulinho e tudo mais. E aí, com a função piso de x, a gente vai pegar o menor valor no intervalo e aí vai fazendo os quadradinhos a partir dele. E aí, com isso, a gente vai obter que a soma de todos esses quadrados aqui vai ser menor do que a integral de f de x, porque tem esse espaço aqui, esse espaço azul que tá vago ainda, sabe? Que não é, então, se somasse esse espaço azul, aí a gente teria uma igualdade entre a soma do espaço azul mais o espaço verde é igual à integral do f de x. Então é isso, mano, bem tranquilo. Aí, nesse caso aqui, pra gente mostrar isso, a gente teria que fazer que a área de f0 mais f1 mais f2 mais f3 mais blá 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 é igual a integral de 0 até n mais 1 vezes f de x. Vezes f de x, tá? Aí temos o 9.11, em que a gente tem o h de n, e aí a gente tem a definição do h de n, a gente tem que falar que o h de n é menor ou igual que 1 mais ln de n. O 1 mais ln de... mais o somatório... não, o hn, ele é a função 1 sobre n, certo? Então a gente tem aqui a função 1 sobre n, beleza. Aí como a gente vai chegar nesse 1 mais ln de n? Bem, se a gente desenhar os retângulos aqui, e tem que desenhar, o professor falou bem especificamente que precisa desenhar os retângulos e tudo mais bonitinho, a gente vai conseguir perceber que os valores que a gente tem são menores. Então, a soma de A1 com A2, com A3, com sei lá o que, a n, vai ser igual à integral de 1 mais ln de n nesse caso aqui, ó, ele tem uma assíntota horizontal em zero, ou seja, o limite de x tendendo a zero pela direita é igual a mais infinito nesse caso. Então, ele vai sempre ficar positivo. Então, como ele vai sempre estar positivo... Mano, o que eu tava falando? Ah, não. Bem, o 1... Ai, nossa, velho, tô com sono, sinto muito. Bem, o A, basicamente, a gente nunca vai descobrir o valor. Então, quando a gente for fazer o A1 mais A2 mais sei lá o que, é igual a integral de 0,2 até n mais 1 da função e tal. Bem, como a gente não quer calcular o A1, a gente deixa ele pro outro lado, porque a gente é babaca. E a gente vai excluir ele. Olha que legal. Aí o h de n vai ser menor ou igual que a integral de 2 até n, porque o 1 ele foi excluído, porque a gente não gosta dele. Aí começou aqui do 2 até o n. Aí vai ficar integral de 2 até n, de 1 sobre n, dn mais a1. Então o hn é menor ou igual que ln de ln ao quadrado mais a1. E o hn então vai ser menor ou igual que ln mais 1, porque a ln de 1 é igual a zero e tal. Aí percebe-se que aqui, ó, é até n, porque sim. Nossa, mano, tô com muito sono. Estudar na cama talvez esteja influenciando nisso, mas, mano, tá muito calor nessa porcaria. Bem, somatório de k igual a 1 até n de 13 elevado a k... Opa. De 1 sobre k ao quadrado tem limitante superior que não depende não lembro qual, de n. Bem, basicamente aqui a gente vai fazer a mesma coisa, desenhar o gráfico e também ter
desenhar os quadradinhos. Aí a gente vai ter o mesmo problema, que o A1 a gente é indeterminado. Então a gente vai ir passar ele pro outro lado de novo, ficando aqui, ó, os dois A1s aqui. Então tá certo, de certa forma. E aí ele vai começar, nesse caso, do 1 até o N, porque, bem, o 1 ele foi cortado, então vai ter um 2, um 3, um 4, 1 até o N, basicamente. E aí com isso a gente chega aqui, somatório de k igual a 1 até N, de 1 sobre k ao quadrado é menor ou igual que menos 1 sobre k. Mais uma constante... Nossa, velho. Mano, eu vou dormir 15 minutinhos, que não tá dando certo. Tá, mano, dormi 5 minutos. Tá, então, basicamente a gente tem aqui o A1, a gente não sabe de novo, então a gente vai passar pro outro lado, porque a gente não quer calcular ele. Então aí vai ficar que o somatório de N, de K1, começando em 1, vai ficar igual a 1 sobre K, de 1 sobre K ao quadrado, vai ficar menor ou igual que menos 1 sobre K, mais constante. Por que menos 1 sobre K? Porque é a integral de 1 sobre K ao quadrado. Então, né, mais 1, e aí vai ficar... aí isso aqui, fazendo aqui de 1 até N, vai ficar menos 1 sobre N. Mas, nossa, mano, essa aula aqui não vale a pena, sinceramente. Eu não tô ficando bem. Mano, eu vou deixar 5 minutos, então aí eu volto pra explicar, tentar explicar alguma coisa melhor. Mano, real, meu cérebro não tá funcionando direito. Vai, eu vou acabar só essa parte aqui que já tá acabando mesmo, mas eu não vou fazer todos os exercícios não. Aí a gente então aqui, a gente vai ter o somatório de 1 até N mais 1. Por que de 1 até N? Porque a gente não tem esse somatório aqui, mas a gente vai usar esse aqui, a gente vai usar esse aqui e tudo mais. A gente excluiu o A1. O A1, bem, ele vai ser igual a 1, né, nessa posição, porque a gente está usando a base menor. E a base menor entre o 0 e o de 1 é igual a 1. Então, tá aí, por isso que a gente usou 1. E aí, com isso, a gente tem que o somatório de k igual a 1 até n de 1 sobre k ao quadrado é menor ou igual que menos 1 sobre 2 mais 2. Porque se ele é menor que menos 1 sobre n mais 1, então ele é menor que menos 1 sobre n mais 2 também. Então, tá aí. Aí temos majoração por integrais, que é basicamente a mesma ideia, só que a diferença é que agora... A diferença é que agora a gente vai ir por cima, ou seja, tipo, os valores que a gente vai pegar vão ser os maiores no intervalo. Logo, tipo, entre se fosse acrescente. Então, entre o A1 e o A2 vai ser quem vai mandar no y do quadradinho e tudo mais. Aí, com isso, a gente tem que somatório de m, nesse caso aqui, o somatório de m é igual a de m. O somatório de m mais 1 até n é igual a integral de m até n, sei lá o que. Isso aqui ocorre nesse caso específico, tá? Não é em todos os casos. Se fosse decrescente, teria que ser de... aí seria do n até... Não, do m até n, basicamente, normal, se não me engano. E ainda, mano, eu não sei se eu anotei. Deixa eu pegar aqui no meu... Eu anotei ou no Zap, deixa eu ver. Nossa, mano, eu vou dormir muito depois disso. Eu ainda tenho que escovar os dentes. ADMD. Se anda pra trás é 0. E aí, e o N, ele também não soma nada. Se andar pra frente, acrescenta 1 nos dois. Ou seja, se ele tá andando pra frente, a gente vai acrescentar 1 no M mais 1 e no N mais 1. E vai indo, mano. A gente vai olhando a lógica pro que é mais convincente. Tá, esse aqui é o último exercício, então vamos fazer, ó. Basicamente, o momento harmônico é maior que Ln de n mais 1. O momento harmônico, se a gente fizer usando o fecho, o teto, então o maior estaria aqui, no 1, que seria indefinido. Então a gente vai ignorar simplesmente a existência disso e falar que, que esse aqui é o primeiro elemento e vai indo assim por diante.
Então, a um mais a 2 mais tananana mais a n é maior ou igual que a integral de um, que a gente não olha antes de um, até n mais um dx. Por que n mais um e não n? Porque quando a gente está no elemento n, a gente olha o n e o n mais um. Então, o n mais um, ele é o segundo negócio, que é o maior. Aí vai. Sei lá, mano, não sei explicar não, eu tô morrendo de sono. Então, h de n é maior. Nossa, eu fiquei gravando enquanto dormia? Não sei mais. H de n é maior ou igual que ln de n mais um. Tá aí, mano, eu vou dormir agora, definitivamente.